Então, exercício 11.5. Dados A, B e N. Definir uma função em C++ para listar os N primeiros múltiplos de A não superiores a B. Use obrigatoriamente o cabeçalho fornecido, ou seja, esse cabeçalho está dizendo o seguinte: o protótipo da função é void listar double A, double B, int N, tá? Então, se ele é void, ele não vai retornar um valor, né? Mas como eu estou pedindo para listar, então a função listar provavelmente vai ter o comando cout dentro dela, ok? E ele vai fazer isso com a seguinte condição, né? Ou enquanto eu não atingir as N leituras, ou enquanto eu não superar, até enquanto eu não superar a variável B, né? Nós temos algumas possibilidades aí para fazer esse exercício. Então, vamos começar a pensar nelas em um compiladorzinho. Eu vou abrir aqui para nós o compilador online disponível aqui na internet, né? O C++ Compiler Online, tá? Então, a primeira coisa que o enunciado nos diz, né, é que eu devo usar o protótipo igualzinho. Então, vou escrever o protótipo que ele falou. Void, né, listar, certo? Double, a variável A, double, a variável B, int N. E tem um ponto e vírgula, ou seja, o ponto e vírgula já está indicando que é um protótipo. Agora, onde é que eu vou programar esse exercício, né? Eu vou programar esse exercício depois da main, lá embaixo. Então, eu vou programar o exercício aqui, abrir e fechei chaves. Bom, não vai ter return porque é void, certo? Muito bem, a gente precisa pensar em algumas alternativas, né? Eu preciso pensar da seguinte maneira: eu posso começar contando, eu posso criar variáveis auxiliares, né? A variável A, eu não posso perder o valor dela, porque eu vou ter que usá-la algumas vezes. A variável B também não posso perder o valor dela. Então, eu vou precisar de uma variável de trabalho intermediária. Por exemplo, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de MA, múltiplo de A. E ele vai começar valendo A. Certo? Então, ele começa valendo A. E o que eu vou fazer? Toda vez que eu quiser fazer a contagem, né? Tipo assim, um próximo valor, eu somo A no múltiplo de A. Certo? E se eu vou fazer a contagem, eu preciso de uma variável contadora. Então, eu vou chamar int, porque contagem é um número inteiro. E podemos usar a variável i, né? Podemos usar uma variável c de contador, enfim, o que vocês quiserem. Eu vou usar a variável i, certo? E eu vou inicializar minha variável i com 1, porque o primeiro número é o próprio a. Certo? E aí é que a gente vai usar o comando while. Né? Então, o que eu vou fazer? Olha lá. Pode ser while do while. Vou usar while. While, enquanto. Certo? Quais são as condições que nós tínhamos lá que limitavam o nosso programa, pessoal? Né? Enquanto o A for menor ou igual a N, ou seja, perdão, o contador for menor ou igual a N, ou seja, I menor ou igual a N, enquanto I menor ou igual a N, certo? E, então E o que mais? E o múltiplo de A não passou o limite. O limite é o B, né? Então, enquanto o múltiplo de A for menor ou igual a B, certo? E aí eu tenho dentro do while um bloco de coisas que eu vou fazer, certo? Muito bem. Então, se eu conseguir entender isso, o que eu vou fazer? Ele está pedindo para fazer o quê? Dados A, B e N, definir uma função em C++ para listar
os n primeiros múltiplos de A não superiores a B. Ok? Então, aí o primeiro valor é o próprio MA, né? Então, posso exibir Cout, certo? A gente pode lançar um número direto, eu posso lançar, dizer, ó, o primeiro número, o segundo número. Para a gente saber quais são os números, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar o izinho para a gente saber qual que é. E vou botar como mensagem aqui um parênteses, né? Tipo assim, o primeiro número. Certo? E aí eu vou dizer o primeiro número vai ser o múltiplo de A. E vou botar e vou pedir para mudar de linha, end line. Certo? Bom, eu calculei esse elemento e eu vou me preparar para a próxima rodada, né? O próximo I vai ser I mais 1. Então, ou eu posso colocar I mais mais, ou posso, se vocês preferirem, poderia colocar também o quê? I é igual I mais 1. Vocês escolhem qual dos dois vocês querem usar, tá? Eu botei o segundo em formato de comentário, mas a mesma coisa. E que mais? Né? Eu vou calcular o próximo múltiplo de A. Qual que é o próximo múltiplo de A? MA mais igual a Azinho. Ou isso também equivale a falar o quê, pessoal? Estou botando aqui em forma de comentário para vocês, né? Isso é a mesma coisa que eu dissesse assim, né? Opa. O próximo MA é igual ao MA anterior mais o Azinho, tá? Então, você pode escolher, você pode usar essas duas situações, o S ou S. E ele vai fazendo aqui as contas, ou seja, o I vai avançando e o múltiplo de A vai avançando. Aquele que atingir primeiro a fronteira aqui, ele para, certo? E se eu chegar numa fronteira inválida, ele também para. Então, para eu saber quando ele parou a listagem, né, eu vou botar um comando aqui, né, Cout, só para a gente lembrar, né, de repente não tem nada, ele vai falar, não tem nada, né? Então, vou botar um comando aqui e vou dizer assim, fim da listagem. Só para eu saber aqui, vocês vão perceber que esse comentário, ele vai ser útil em alguma situação. Ok? Então, está feita a nossa funçãozinha. Agora eu preciso testar a nossa função, né? Então, como é que eu vou testar? Vou ter que chamar na main. Vamos fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu vou colocar um fim de programa aqui para a gente, né? Então, aqui, em vez do Hello World, eu vou colocar fim do programa, né? Fim do programa, certo? Vou botar uma endline também aqui. Força do hábito, tá, pessoal? Endline. Muito bem. Então, o que que eu tenho que fazer nesse programa aqui, né? Ele vai pedir para mim o quê? Ele vai pedir o valor de A, o valor de B e o N. Que eu posso, inclusive, usar outras variáveis. Mas o fato é que o A é double, o B é double. Então, eu vou fazer assim, ó. Double, só para mudar a letra, para dizer que é a mesma variável, vou botar grandão assim, ó. A, vírgula, B. Azão, Bzão, tá? Então, está perguntando A e B. E eu vou pedir também a quantidade, né? Então, int, para não botar n, posso botar assim, QTD, para dizer que é quantidade. Pronto, só para mudar um pouquinho, certo? Então, aí eu vou fazer a pergunta. Cout, valor de A. Ponto e vírgula, sem razão. Certo? Posso aproveitar aqui. Valor de B. Vou aproveitar aqui, já copiei aqui. Certo? E se eu tivesse colocado N, né? Poderia colocar assim, valor de N, né? Mas eu vou colocar valor de N e colocar assim. Opa, eu vou escrever assim. Quantos números, né? E aí eu venho aqui e boto a variável QTD. QTD, de quantidade, tá? Então, só para ficar alinhadinho, bonitinho aqui, eu vou fazer assim, ó. Certo? Então, o que que eu fiz aqui no programa principal, né? Vamos
ler aqui, só para melhorar um pouquinho. Né? O que eu fiz aqui? Posso até fazer o seguinte, eu vou botar aqui, ó, a formação de inteiro aqui na mesma linha, né? O que eu fiz? Né? Eu perguntei, criei as variáveis A e B, criei a variável quantidade, perguntei qual o valor de A, qual o valor de B, quantos números. E aqui, pessoal, o que eu vou fazer agora? Listar Azão, vírgula, Bzão, vírgula, QTD, quantidade. Ponto e vírgula. E eu não preciso fazer mais nada, o programa está pronto, tá? Então, vocês estão vendo aí o gabarito, né? Pelo menos vamos ver se não digitei nada errado, né? Mas, em princípio, esse é o gabarito do exercício que a gente estava falando, né? E, deixa eu ver se eu faço uma coisa aqui. A gente vai testar, né? Essas 3 situações aqui devem acontecer, esses números para o teste. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Tranquilo? Então, vamos lá. Professor, queria perguntar uma coisa. Fala. Daí, nesse caso, quando você, naquela linha, pôs o int como QTD, daí o programa já vai entender que seria o N? Presta atenção. A função que eu estou fazendo aqui, né? A função que eu estou fazendo aqui, o que ela faz? Ela pega o valor de A aqui e joga nesse Azinho. Ela pega o valor de Bzão aqui e joga nesse Bzinho. E ela pega o valor de quantidade aqui, QTD, e joga no Nzinho. É isso que eu estou fazendo. Ah, tá, Okay? tudo bem. Tá bom? Ok, obrigado. Então, vou deixar a função, deixa eu ver se eu boto a função bonitinha aqui, para a gente ficar com ela atenta, né? Vamos rodar, né? Então, o primeiro número que a gente tinha colocado, qualquer era 2,35, né? Então, 2,35, né? Então, opa. Rápido aqui, né? Bateu, pessoal, vamos ver aqui, ó. 2, 4, 6, 8 e 10. 2, 4, 6, 8 e 10. Fim da listagem, fim do programa. O primeiro funcionou, certo? Tudo bem? Vamos rodar o segundo? Era 2, 8 e 10, não é isso? Isso, era 2, 8 e 10, exatamente. Então vamos lá. 2, 8 e 10. E aí? 2, 8 e 10, ele mostrou 2, o 4, o 6, o 8, o 10, mas ele não continua, ele não tem, as condições não permitem chegar em 10 elementos. Certo? E o próximo, né? 2, 1 e 5. 2, 1 e 5. Então, dois, 1 e 5. Né? Então, ele não mostra nada, ou seja, ele chegou no fim da função, fim da listagem, fim do programa.